Salve, salve, seguidores e seguidoras do canal Siga Direito, e vamos para mais um episódio. Eu sou o Felipe Sá. Eu sou o Virgílio Sarmento e hoje temos um convidado muito especial, Dr. Mário Augusto, que ele é sócio fundador do Oliveira Santos Advogados Associados e nos dá a honra da presença hoje aqui nessa oportunidade para falar de um tema muito interessante. Seja muito bem-vindo, Mário. Eu agradeço, é muito legal ter a oportunidade de estar participando desse bate-papo aqui com vocês. Muito bom. A gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante, né? As pessoas nos perguntam muito, que é a consulta prévia, a importância da consulta prévia aos advogados antes da realização de negócios jurídicos, né? Vários tipos de negócios jurídicos nós vamos falar durante o programa. Verdade. Então é isso aí. Espero que todos gostem do programa de hoje. Bom, minhas amigas e meus amigos, então, como anunciamos, estamos hoje aqui diante de ninguém menos do que Dr. Mário Augusto, um grande e renomado advogado aqui em Brasília, sócio fundador do Oliveira Santos Advogados Associados, que é um escritório de bastante renome aqui, né, na capital, e especialista em várias áreas do direito. E, Mário, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória, porque a gente gosta de ouvir história nesse canal aqui. Mais uma vez, eu que agradeço o convite. Virgílio, eu comecei no direito praticamente por acidente. Na verdade, inicialmente eu pensava em trabalhar na área de saúde, meu pai é médico, então eu fiz vestibular para medicina, não passei num primeiro momento, resolvi começar a queimar matérias, né? E fiz o curso de biologia, entrei na UNB para biologia, cursei 3 anos de biologia, foi aí que eu conheci o direito. Fiz um concurso público, gostei do assunto, né? E aí, a partir daquele momento, me interessei pelas discussões jurídicas, né, decorrentes desse concurso. Fiz o vestibular, inicialmente eu passei na UDF, a universidade particular. Cheguei a fazer 1 ano de direito junto com a biologia, né? E foi quando eu decidi que o meu caminho seria o jurídico mesmo. Na sua família não tem ninguém que é advogado, juiz, promotor? Não. Minha família é uma família praticamente de médicos e de biólogos. Olha que interessante. Olha aí, verdade. E aí você entrou na faculdade de Direito? Aí entrei na faculdade de Direito inicialmente na UDF, porque eu não podia acumular 2 cursos, né, na universidade pública. Uhum. Quando eu senti que era aquilo ali, que eu tinha encontrado, que eu realmente gostava, eu fiz vestibular para a UNB, e aí passei para a UNB, tive que largar a biologia, por não ser cumulável, e concluí o curso em 2005. É interessante, né, Mário? Assim, a gente que também é formado em Direito aqui em Brasília, Brasília é uma cidade que culturalmente empurra as pessoas para o concurso público, né? Sim. Eu tenho na minha sala de faculdade pouquíssimos colegas e amigos que seguiram a carreira da advocacia. Uhum. E você resolveu se aventurar nesse terreno, né? Sim. O que te motivou? Olha, na verdade, inicialmente, como eu te falei, eu conheci o direito pelo concurso público, né? Mas a partir do momento que eu comecei a estudar, eu já percebi que o meu destino seria ser advogado. Sim. Então, assim, no ano que eu formei, eu constituí uma sociedade com outros colegas de faculdade, e um outro amigo também que não fazia parte da faculdade. Nós éramos 6, né? E já abriu o escritório, era um escritório bem pequeno ali no setor comercial sul. Aos pouquinhos o escritório foi crescendo, né? Por coincidência, alguns dos colegas, sócios fundadores, acabaram deixando a sociedade em razão da área pública. Sim. Foram trabalhar na AGU, na advocacia da União, né? Foram trabalhar em cartórios, etc. E acabou que só eu e aquele colega que não era da faculdade permanecemos, né? Hoje nós temos mais uma sócia dentro do escritório e mais 3 advogados associados. Legal. Nós estamos o escritório cresceu nesse período, então, né? Cresceu tanto no aspecto de pessoal quanto no aspecto dos profissionais que ali desenvolvem o seu trabalho. Muito bacana, porque também é outro mito que as pessoas têm, né? Assim, quem se forma e vai advogar nunca pode abrir um escritório do zero porque não vai dar certo e tal. É óbvio que é um caminho difícil, né, de semeadura, você tem que primeiro semear para depois colher os resultados. Mas deu certo no seu caso? Sim, eu acho que toda profissão tem essa característica, né? Primeiro, você tem que gostar. Exato. Né? É algo que você tem que fazer com prazer. Segundo, obviamente, você tem um trabalho árduo, né? Sim. Até você ter uma certa credibilidade no mercado, você tem que desenvolver um trabalho de
buscar o cliente, né? Sempre respeitando as regras da advocacia, né? Porque a advocacia ela tem um código de ética muito rígido com relação ao que é chamado de captação, né? Não é isso, mas sim desenvolvendo um trabalho de qualidade, o cliente ele acaba te procurando, né? Então, assim, com relação ao crescimento do escritório, eu não tenho absolutamente nada a reclamar. A advocacia ela sempre rendeu bons frutos, né? Não só para mim, como para todos os colegas que ali desenvolvem a atividade. Sim. É porque o serviço público, né, ele te dá uma certa estabilidade. Né? E às vezes tem gente que não gosta muito dessa estabilidade, quer também procurar outros rumos, né? E a advocacia é exatamente isso, é você ser o empreendedor do direito. Né? Do direito. Né? Mas, Felipe, sabe, assim, o que me atraiu mesmo na advocacia é a possibilidade de você iniciar um trabalho e concluí-lo. Perfeito. No serviço público, como regra, você não tem essa possibilidade, porque você faz parte de um processo. Né? Então você é uma peça dentro daquela engrenagem, aquele trabalho ele não é seu, você não vai pegar ele do início ao fim. Na advocacia não, como regra você conduz aquele trabalho do início ao fim, então você vê o resultado do trabalho que você desenvolveu. Legal. E isso te dá uma satisfação que, assim, para mim é muito importante. É muito legal isso, né? O serviço público tem outros chamariz que são os salários iniciais, né? Sim, sem dúvida. A pessoa termina a faculdade, passa num concurso, de repente, para um cargo de defensor público, ou procurador, ou juiz, ou promotor, ela vai do 0 a 30 mil, 25 mil de imediato. Não, né? E são carreiras belíssimas, né? Você tem aí, dentro do direito, delegado de polícia, juiz, promotor de justiça, defensor público, são todos procuradores de Estado, etc. São profissões maravilhosas, só que assim, é aquele negócio do feeling, né? Quando eu sempre tive essa ideia, eu não gosto de fazer algo pela metade, eu quero ter o controle do trabalho que eu desenvolvo. Se não sou eu que estou desenvolvendo de forma direta, é a minha equipe. E eu consigo intervir, consigo melhorar, né? E assim, é uma característica que, a meu ver, a advocacia ela te confere, enquanto as outras profissões não. O serviço público seria mais o despacho, né? Você pega aqui, pega aquilo, já vai para uma outra pessoa, muito provavelmente nem volta para você. Na advocacia não, você pega do início e definitivamente você termina o trabalho com o seu cliente. Isso é a tal da vocação, né? Não adianta fazer um curso pensando, ou um concurso que seja, pensando só em dinheiro. Você tem que ter vocação. E assim, esse mito, né, que se criou dentro da sociedade brasileira, que o mercado para o advogado é um mercado muito cruel, ele tem que ser tem que ser analisado com muito cuidado. Né? Porque eu acho assim que existe espaço para o bom profissional em qualquer profissão. Concordo. E a advocacia, ela não foge dessa regra. Por falar em cultura, doutor Mário, há uma cultura aqui no Brasil de que as pessoas começam a procurar advogado quando o problema já existe. E a gente vê que até em países que são assim, que tem essa cultura mesmo do advogado até ostensivamente fazer a sua própria propaganda, né? Sim. Né? Em outros países... Nos Estados Unidos tem outdoor, né? Tem outdoor, nas estradas, né? Assim. Se você sofrer um acidente, ligue e para. O americano é business. Aqui a gente não pode trabalhar dessa forma. Mas, como você vê hoje, por exemplo, essa cultura do brasileiro somente procurar o advogado quando o problema já existe? Felipe, isso aí é uma realidade, né? O que acontece? Eu, ao longo do tempo que eu venho exercendo a advocacia, eu percebo uma certa mudança nessa cultura. Que bom. A advocacia, ela tradicionalmente, ela se divide no que a gente chama de consultivo, né? E a advocacia do contencioso. O contencioso é essa advocacia clássica, né? Okay. Depois que o problema está instaurado, você contrata um advogado para te representar em juízo. E segue o rito. Né? Segue o rito, você vai acompanhar o processo judicial. Contencioso significa conflito. Conflito. É isso? Já existe um litígio, você conflito tem um litígio entre duas partes, pelo menos duas, né? Exatamente. Aí as pessoas procuram um advogado no momento em que surge o conflito. Surge o conflito. E o consultivo? O consultivo, o advogado ele já tem um papel de assessorar aquele cliente, objetivando justamente evitar o problema. Olha aí. É um conselheiro. É um conselheiro técnico, sim, né? Claro. Porque a sua análise, ela tem que ser uma análise jurídica, fundamentada, né? De tal forma que você consiga orientar o seu cliente a tomar a melhor decisão para o caso concreto. Perfeito. Né?
essa cultura do consultivo, ela vem ganhando muita força, tá? Até porque hoje, o próprio sistema de justiça, ele se tornou muito moroso, gera muita dificuldade, você demora muito a ter um resultado. Então, principalmente as empresas, elas passaram a valorizar muito o profissional no aspecto consultivo. Verdade. Então, é uma forma de evitar que o litígio ocorra, né, e que você tenha que ir para a justiça para resolver o seu problema. Esses dias eu estava assistindo a uma entrevista do Abílio Diniz, né, que é o fundador do Pão de Açúcar. O pai dele era o dono do Pão de Açúcar, ele estava junto como criança, depois ele tocou o negócio, transformou nessa potência, né? E ele falava nessa entrevista o seguinte: olha, brigue, discuta, deixe de fazer o negócio na hora do contrato. Seja rigoroso na hora do contrato, porque depois de assinado o contrato, aí a briga vai se estender. Então, a hora de realmente debater, discutir, é no momento prévio, é antes da formalização do negócio. Porque depois de formalizado, meu amigo, aí vai ter que ir para a justiça e aí o negócio é mais complicado. Com então, certeza. O combinado não sai caro, naquele ditado popular, isso vale demais, né? É verdade. Eu, por exemplo, lá no cartório já me deparei com situações em que era nítido que uma das partes estava muito bem assessorada e a outra não. E elas estavam realizando um negócio jurídico, por exemplo, uma compra e venda de um imóvel de valor alto, né? E aí uma parte ali sem ajuda, uma das pessoas ali sem ajuda técnica de ninguém, e a outra assessorada por um advogado de altíssimo nível. E havia problemas documentais naquela negociação que, se a outra parte tivesse assistida por advogado, eles teria mais clareza na hora de discutir as cláusulas e tal, né? A gente se depara com isso, assim, de forma bastante rotineira, né? O que acontece? Num exemplo como esse que você citou, Virgílio, de uma compra e venda de um imóvel, às vezes as partes, né, as pessoas que estão envolvidas ali no negócio, elas se preocupam em fazer uma análise muito superficial daquele negócio. Sim, exato. Né? O papel do advogado, no trabalho consultivo que ele pode oferecer, é de justamente aprofundar essa discussão até um nível de segurança jurídica para que o negócio ocorra com tranquilidade. Acompanhando, inclusive, a parte histórica, tanto do imóvel quanto dos proprietários. Isso é fundamental. Né? Isso aí é fundamental, né? Porque até pelo papel do próprio cartório, vocês sabem disso melhor do que eu, são exigidas uma série de certidões, de documentos que já demonstram de plano uma situação X envolvendo aquele negócio jurídico. Né? Mas ali por trás, Felipe, podem existir vários outros elementos que precisam ser analisados com maior profundidade. Perfeito. E quem que é o profissional que pode prestar esse tipo de assessoria? O advogado. É o advogado que tem essa habilitação, né? É o advogado que tem acesso à informação e a capacidade técnica. E a capacidade técnica de analisar o negócio com a profundidade necessária. Então, o advogado ele não vai intervir no negócio em si, né? Ele vai fazer uma análise jurídica do negócio. Isso, e mostrar os caminhos, né? Mostrar os caminhos. Olha, esse caminho pode te trazer isso e as consequências, exatamente. Do tipo, aqui eu sugiro que você não avance. Tá, você pode seguir em frente, mas eu sugiro que você não avance sem pedir um documento que esclareça melhor essa situação e tal. E há situações lá no cartório em que as pessoas falam assim, para fazer um testamento eu preciso estar acompanhado de advogado? Legalmente não, mas muitas vezes, dependendo da complexidade do testamento, a melhor coisa é que a pessoa busque a consulta a um advogado para que esse advogado possa esclarecer questões relativas ao inventário, como é que vai ser processada a sucessão, a herança, né? Como é que vai ficar a questão de cada herdeiro e tal. Se tem patrimônio disponível ou não, se foi doado imóvel antes ou não, algum recurso, né? Por exemplo, a gente já falou em um episódio aqui, né, sobre o inventário extrajudicial. Muitas pessoas falam assim, nós somos 3 irmãos, aí nosso pai faleceu, nossa mãe está viva. Aí os 3 irmãos falam assim, não, a gente quer deixar a nossa herança toda para nossa mãe. Aí vão ao cartório e fazem uma renúncia à herança, sendo que a renúncia opera efeitos para a classe de baixo, ou seja, os nossos filhos é que passam a receber os herdeiros. Veja a gravidade de você desconhecer a regra jurídica. Não, e esse tipo de problema, Virgílio, a gente detecta em várias outras situações, né? Voltando lá à questão do imóvel, como o Felipe comentou, a gente não pode estar preocupado só com o bem que está sendo negociado. Sim. E é natural que uma pessoa leiga tenha essa impressão. O imóvel é bonito, tá do jeito que eu quero, né? Exatamente, a gente não pode exigir que aquela pessoa que está envolvida numa compra e venda tenha conhecimento jurídico para
se preocupar em pesquisar, por exemplo, os vendedores. Exato. Né? Então, às vezes, a pessoa de boa fé, ela adquire aquele imóvel, até porque nas certidões, muito provavelmente não vão constar restrições que impeçam que o negócio ocorra, Sim. mas lá na frente ela é surpreendida com um problema, né, que pode ser grave. Uma desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, né, que não foi verificada. Uma discussão de fraude contra a execução, fraude contra credores, etc., que pode trazer problemas sérios em relação à aquisição daquele imóvel. Inventário, isso aí é muito comum. Né? As pessoas costumam ter uma visão superficial. Volto a dizer, é o que a gente pode exigir das pessoas que não têm esse conhecimento. Claro. Né? Agora, por trás de um ato que parece ser bastante simples, né, que é renunciar, eles nem utilizam essa terminologia, né? Vou deixar... Vou abrir mão para minha mãe. E lá na frente, acabam sendo surpreendidos com os efeitos dessa renúncia. Você sabe uma coisa que você falou e me veio na cabeça, porque também é recorrente. E aí, quando o pessoal vem tirar dúvida, eu falei assim, olha... a gente não recomenda fazer isso não, veja com o seu advogado se realmente é isso que vocês querem fazer, porque isso, assim, a recomendação não é essa, é o quê? Vamos supor, são 3 herdeiros, mas eles querem vender esse imóvel depois, mas tem um herdeiro que está com problema de execução fiscal e execução cheio de problema. E não, vamos fazer assim, eu renuncio a minha parte aqui, fica só para meus irmãos, depois a gente acerta aqui só no dinheiro. Isso é um problema também, né? Para quem está comprando, para quem também está fazendo isso. Porque pode ficar evidenciada a fraude. A fraude, exatamente. De burlar, né, o recebimento do dinheiro pelo fisco, por exemplo, pelos tributos, né? Pela União, pelos estados ou municípios. Né? Então, assim, a consulta prévia ao advogado, ela tem que passar a fazer parte da cultura do brasileiro. A gente fala muito isso. O papel do advogado é fundamental na vida das pessoas, né, Mário? Eu, assim, como eu falei para o Felipe, eu venho percebendo uma certa mudança nessa cultura, tá? Mas muito mais no aspecto do empresariado, né, as pessoas jurídicas, do que as pessoas físicas. As pessoas físicas, até por uma certa dificuldade de acesso, em razão de custo, elas realmente ainda não valorizam esse tipo de trabalho. E, diante de uma situação problemática, acabam pagando o preço muito mais caro lá na frente. Exato. Outra coisa também que contamina um pouquinho o mercado, né, é aquela concorrência desleal de alguns profissionais, né, que colocam o preço lá embaixo, mas prestam serviço também meia boca e acabam atraindo clientes. Olha, que Virgílio, querem gastar, né? Isso aí é algo extremamente preocupante, né? A OAB, ela tem uma tabela de honorários, né? É uma tabela em que há uma previsão de honorários mínimos que devem ser cobrados pelo advogado, né? Obviamente, existem pessoas que criticam esse tipo de tabela, né? Achando que é prejudicial à concorrência, acabaria gerando um preço além do efetivamente devido. O que, assim, eu posso afirmar com muita segurança que o efeito é justamente o contrário. Ali, né, depois de muito estudo, é uma tabela que ela é feita pela OAB seccional, mas ela tem referências nacionais. Né? Então, há estudos mostrando que os valores que estão ali tabelados, eles devem ser praticados por aquele profissional como um valor mínimo, justamente para gerar uma dignidade para a profissão. Sim, uma valorização da própria profissão, perfeito. Então, e hoje você não cumprir é uma falta ética, né? Você é obrigação do advogado seguir aquela tabela, utilizar aquilo como mínimo. É claro que existe o trabalho do advogado pro bono. O que é o trabalho pro bono? É aquele trabalho que você faz por caridade, né? É uma prerrogativa do profissional, na hora que ele analisa determinadas situações, oferecer os serviços. Pagar, né? Exatamente. A pessoa não tem condição de pagar. A Defensoria Pública, por exemplo, não desenvolve aquele trabalho especificamente, né? Porque existem nichos mais específicos em que a Defensoria Pública atua, e às vezes você precisa desenvolver essa advocacia pro bono, né? Mas, como regra, o recomendado é que o cliente ele busque um profissional que cobre um valor correto pelo trabalho que vai ser desenvolvido. Estou lembrando de um caso interessantíssimo aqui que um colega lá do cartório me contou, disse que ele foi parado numa blitz, né? E ele havia ingerido bebida alcoólica, né? E aí
o agente do Detran falou, você vai soprar o bafômetro? Ele falou, não, eu tomei 2 cervejas, não vou soprar e tal. Aí nessas circunstâncias, o Detran só libera o carro se uma pessoa que não bebeu dirige. Estiver apta a conduzir. Aí tá lá esse meu colega na Blitz, 3 da manhã, não tinha como ligar para ninguém, aí chega um cara, bate no vidro. Tudo bem? Eu sou o motorista, pode te levar daqui. Você aceita? R$200 eu tiro o seu carro da Blitz. O cara fica na Blitz, atrás de uma árvore, esperando. Para oferecer os serviços. Vai piorar. Aí ele, R$200 e tal, meu amigo. Pô, beleza, tô lascado aqui mesmo, né? Tá bom, vambora. Pulou pro passageiro, pagou R$200, o cara levou. No caminho, cara, inclusive eu já tenho aqui o cartãozinho do advogado que tira os negócios. Venda casada. Cartãozinho do advogado aqui, ó. Quando o senhor for responder o processo no Detran, ele consegue resolver lá o negócio da sua carteira. Você não vai... O brasileiro tem que ser reinventado, né? É verdade. Tem que resetar o país para poder... Alô, Elon Musk! Mas é isso, Mário, foi um prazer, esse papo foi muito agradável, muito elucidativo, acho que é importante a gente ressaltar a importância do advogado, né? Eu sou suspeito, né? Obviamente, eu tô no meio, então toda opinião que parte da minha pessoa vai ser no sentido de sempre valorizar. Legal. Mas a gente, assim, também pode afirmar com bastante propriedade, até pelo dia a dia, nosso dia a dia, que a presença do advogado na prática desses atos é fundamental para evitar problemas futuros. Tá? Doutor Mário, só para a gente encerrar, trabalha pouco ou trabalha muito? Trabalha muito. Aí. Trabalha muito, muito. Inclusive, quem estiver pensando em ser advogado, vá com essa convicção que você vai trabalhar demais. Coisa boa. É isso aí, meus amigos. Então, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, agradeço demais, siga direito. Acho que a contribuição de vocês aí para os internautas é super valiosa. Show de bola. Seja muito bem-vindo nas próximas vezes, sempre que quiser, tá bom? Aguardo os convites. Valeu, obrigado.